Shalom, meus amigos, que o Eterno seja com todos vocês. Prazer ter você aqui no meu canal, Marcelo Sampaio Morê, e poder estar junto com você para compartilhar da palavra do Eterno, para compartilhar com você cultura judaica, compartilhar com você sobre o hebraico. Mas hoje eu quero falar com você sobre a história de uma mulher espetacular. Para aqueles que acham que a Bíblia é um livro machista, está aí uma história marcante, uma história que tem como protagonista uma mulher, e foi uma mulher com uma história tão forte que deixou o seu nome registrado como título de um livro bíblico. Assim como Ruth, Esther é uma mulher fora do comum. Nós vamos falar sobre essa linda história dessa mulher, como se desenrolou, como Deus a usou para libertar os judeus da morte, como Deus a usou de maneira sobrenatural. E com certeza você vai se identificar com a história dessa mulher. Mas antes de eu adentrar a essa linda história, eu quero pedir para que você clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você seja avisado quando nós subirmos vídeos novos. Toda semana eu estou me propondo a subir 2 vídeos por semana para abençoar a sua vida. Então, gratuitamente, você não paga nada para se inscrever, você não paga nada para clicar no sininho e ativar as notificações. Bom, você pode até abrir a sua Bíblia, porque além de contar a história, eu vou mostrando para você na Bíblia onde essa história e como essa história se desenrolou. Quem era Esther? Esther, uma judia, órfã de pai e mãe, que fora adotada por um homem chamado Mordecai. Aí na sua Bíblia, essa descrição está no capítulo 2, né? Mordecai ou Mordecai, pode ser que esteja aí na sua Bíblia. A Bíblia não fala muito dele. Ele foi um sobrevivente do cativeiro babilônico, liderado por Nabucodonosor. Essa história se desenrola no período do ano 480, 460, antes da Era Comum ou antes de Cristo, como preferir. E essa menina chamada Esther, que já tem esse trauma de ter perdido os pais, o qual a Bíblia não cita o porquê ela perdeu os pais, o que aconteceu, mas cita que Mordecai foi aquele que a adotou e cuidou dela. Isso está no capítulo 2, no início já do capítulo 2. O que acontece? Um homem chamado Ahasverosh, que na sua Bíblia deve estar Assuero ou Xerxes, o grande rei persa, ele, como sendo um homem muito poderoso, que dominava 127 províncias, cidades, ele decide dar uma grande festa, fazer um grande banquete. E era comum naquela época os reis fazerem festas, grandes festas, convidarem nobres, pessoas importantes de todos os outros reinos, para ostentar o seu poder, né? E ostentar o quanto eles eram grandes. O rei não faz uma festa de uma semana. Não, uma semana qualquer um faria festa. Ele não faz uma festa de um mês. Não, um mês é muito pouco. Para ele mostrar o seu poder, ele faz uma festa de 6 meses. Isso está no capítulo 1 do livro de Esther.
e faz uma festa de 6 meses. Durante 6 meses, comida, bebida à vontade para todos os oficiais de todos os reinos, as províncias, as quais ele exercia domínio. Terminado esses 6 meses desse banquete, ele abre os portões dos jardins do palácio e estende mais 7 dias de festa para que o povo também pudesse participar. Veja, 6 meses para os nobres comerem, beberem e se esbaldarem, e 7 dias para o povo no jardim. Você vê que o povo sempre foi tratado de maneira ruim, independente o governante. 7 dias. Ao fim desses 7 dias, Vasti, Vasti é a esposa, a rainha, esposa de Assuero, esposa de Xerxes ou Ahasverosh. Ela também faz um banquete para as mulheres, que era comum separar as mulheres dos homens também na hora da festa. E ao fim desses 7 dias, o rei, não contente em mostrar o seu poder do palácio, o seu poder monetário, ele quer agora se exibir mostrando a sua esposa. E ele manda chamar Vasti. Ele manda chamar Vasti e ela não vem. E ele ali já, a Bíblia vai citar isso tudo no capítulo 1, vai dizer que ele está alegre, na realidade ele está bêbado, e ele manda chamar novamente Vasti. E ela não vem, ela se recusa a vir. Isso causou um grande, o que nós chamamos hoje, nos dias de hoje, uma grande saia justa. Por quê? Como assim ela não pode vir? Eu sou o rei, eu sou poderoso, eu sou o maior. Ele fez realmente a festa com esse intuito de mostrar o seu poder. E como assim a minha esposa não respeita a minha autoridade, não pode vir? E não haveria justificativa suficiente para um não ao rei. Isso era considerado uma afronta gravíssima, porque, lembrando, ele fez a festa, ele fez o banquete exatamente para mostrar e se exibir. E agora ele recebe um não da sua própria esposa. No outro dia, ele reúne, veja, a gravidade da situação. Nós estamos ainda no capítulo 1. A gravidade da situação é tamanha que ele reúne o Conselho Real para discutir o que deveria ser feito diante do não da sua esposa. Não é um problema familiar, é um problema institucional, é um problema gigantesco. E quando você vê o que os conselheiros disseram, você vê o tamanho do problema. Os conselheiros falam, não pode ficar assim. Se o Senhor deixar, meu rei, que fique do jeito que está, então toda mulher na Pérsia, todas as mulheres vão se sentir no direito de afrontar os seus maridos. Os homens perderão a autoridade, porque se uma mulher pode dizer o não para o rei, que dirá então o povo? E ficou uma situação extremamente crítica, difícil. Mas a sugestão dada era que se chamasse uma outra mulher, fizesse uma convocação e substituísse Vasti. Substituísse Vasti
por uma outra jovem, por uma outra mulher. Então, no capítulo 2, você vê que o rei dá um decreto para reunir todas as mulheres de todas as províncias, as jovens, belas, virgens, para que ele pudesse escolher a nova rainha. Veja que o não de Vasti é muito debatido pelos sábios. Qual foi o motivo que levou Vasti a não se apresentar ao rei? E uma das linhas de argumentação é que Vasti não tenha se apresentado ao rei devido a uma lepra que acometera. E essa lepra no rosto roubou a beleza que ela tinha. E ela, envergonhada, não quis comparecer diante de todos, porque o rei queria exibi-la. Então, dizem que esse foi o motivo que levou Vasti a dizer não. Mas, independente do motivo, o rei passa esse decreto e as mulheres começam a ser trazidas. Veja, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem que todas as jovens virgens fossem trazidas para o rei escolher quem seria a rainha. Às vezes você pode pensar, poxa, rainha, que cargo nobre, que beleza. Mas a vida de uma rainha era uma prisão, porque ela não tem liberdade de falar o que pensa, não tem liberdade de escolha, ela tem que seguir todos os protocolos, ela tem que estar disponível ao rei. Veja, o que depôs a rainha Vasti foi o seu não. Ela não está apta no momento que ele chamou. Então, é feito toda a convocação e aí entra a menina chamada Esther. Ela é levada ao palácio por Mordecai. Todas as mulheres, as jovens vão passando e o rei vai escolhendo. E quando o rei vê Esther, ele fica maravilhado com a beleza de Esther. Aqui na Bíblia fala que Esther era uma mulher de boa aparência, era uma mulher bela, era uma mulher bonita. E o rei gostou mais de Esther do que de todas as outras. Diz aqui a Bíblia, gostou mais de Esther do que qualquer uma das outras. Nenhuma outra virgem obteve tamanho favor e aprovação dele. Então ele aprova, Esther é escolhida. Veja toda a história. O Eterno está nessa história de maneira implícita, por trás das cortinas, nos bastidores desta história. E por quê? Porque lá na frente você vai entender. Nos bastidores dessa história, ele traz a órfã Esther para o palácio, para ser esposa do rei. E o rei faz um banquete, estamos ainda no capítulo 2, e esse banquete para celebrar ali e honrar Esther. Agora, muito importante você observar o detalhe que, se passar, você não vai entender a maneira como Deus age. No final do capítulo 2, relata um fato que pode passar desapercebido. Mordecai, ele fica sabendo de uma trama que 2 homens estavam fazendo para matar o rei. Mordecai, que é o pai adotivo de Esther,
E até este momento, e a Bíblia até frisa isso, até este momento, o rei não sabe que Mordecai é pai adotivo de Esther. Até este momento ele não sabe. Mordecai está continuamente no palácio, às portas do palácio, atento a tudo que está acontecendo. E ele percebe essa trama para se matar o rei. Ele informa Esther. Ele faz com que essa informação chegue até Esther. E Esther informa ao rei que averigua a informação e vê que é procedente e manda matar os dois criminosos que queriam matar o rei. Isso passa, o capítulo 2 se encerra dessa forma, tudo foi registrado no diário real. Não esqueça isso, tudo foi registrado no diário real. Do capítulo 2 para o capítulo 3 passam-se 5 anos. 5 anos. Que na sua Bíblia vai estar escrito algum tempo depois. Esse algum tempo depois são 5 anos. 5 anos passados. O rei se agrada, veja só a história, se agrada de um homem por nome Amã. Amã. Esse Amã se torna um homem extremamente importante e com uma autoridade alta. Abaixo do rei vem Amã. Os oficiais têm que se curvar literalmente para Amã. Todos têm que se curvar para Amã. O capítulo 3 relata que quando Amã passava, todos se curvavam para Amã. E em um determinado momento, quando Amã está passando, Mordecai não se curva, mas Amã não percebe. Os servos de Amã diz para ele: Amã, você percebeu que aquele homem, quando você passa, ele não se curva? E aí você vê isso no capítulo 3, que Amã pergunta: por que você não quer obedecer à ordem do rei? Amã não se curva. E por que Amã não se curva? Porque o mandamento do Eterno é não se curvar diante de ninguém. Ele estava seguindo o mandamento do Eterno. Pois Amã se revolta com essa atitude de Mordecai e naquele momento ele decide exterminar com todos os judeus por causa da atitude de Amã. Desculpa, por causa da atitude de Mordecai. Amã decide exterminar todos os judeus. E no capítulo 3, nós vemos ele procurando o rei e convencendo o rei que os judeus deveriam ser mortos. O plano parecia perfeito. O rei acata o que Amã diz. É feita uma carta, está no capítulo 3, uma carta é distribuída e enviada aos mensageiros que vão para as províncias, para as cidades, e dizerem que todos os judeus, homens e mulheres, jovens e crianças, deveriam ser mortos. Todos os judeus deveriam ser mortos. E o rei e Amã se sentam e banqueteiam-se, celebram, comem juntos. No capítulo 4, nós vemos quando Mordecai descobre esse plano sórdido. Ele, de todas as formas, fica abalado, se veste de panos de saco e vai ao palácio para falar com Esther. Só que ele não consegue entrar no palácio porque quando uma pessoa está com vestes de luto, ela não pode entrar no palácio.
ele tenta de todas as formas falar com Esther, não consegue. Mas um dos servos fala a Esther que Mordecai estava lá. Não conseguia entrar por causa das vestes de luto. Então Esther lhe dá vestes novas para que ele pudesse entrar. Ele informa a rainha do plano de Amã. A rainha fica sem chão. A rainha Esther não sabe, fica preocupada. E no capítulo 4, nós vemos que Esther, verso 12, pede aos judeus que jejuem em favor da causa, para que o Eterno libere uma resposta e para que ela possa, no capítulo 4, verso 15, para que os judeus jejuem, porque ela vai entrar na presença do rei para interceder. E eles jejuam esses 3 dias. No capítulo 5, no terceiro dia, a rainha Esther vai falar com o rei. E quando ela vai falar com o rei diz a ela que ela poderia pedir qualquer coisa. Podia pedir qualquer coisa que ele daria a ela. Qualquer coisa que ela quisesse. E o pedido que ela fez foi um pedido muito sábio. Um pedido sábio. Ela disse que o rei possa comparecer a um banquete que eu vou dar, juntamente com Amã. Juntamente com Amã. E o rei, tudo bem, vamos fazer isso. No capítulo 6, acontece algo espiritual. O rei não consegue dormir, fica acordado a noite toda. E quando ele fica acordado, ele chama alguém para ler as crônicas, o diário. E quando o homem vai ler as crônicas, ele pega justamente o trecho que está falando de um homem que o livrou da morte. Está falando de um homem que denunciou 2 homens que criaram um plano 6 anos antes. Lembra que eu falei para você guardar? 6 anos antes. Um plano para matar o rei. E o rei escuta a história e diz: o que fizeram a esse homem para recompensá-lo? O que está escrito aí que fizeram a esse homem para recompensá-lo? E eles dizem: não fizeram nada. E o rei, então, chama quem? Amã. Chama Amã e diz a Amã: Amã, o que se deve fazer quando se deseja honrar uma pessoa? Amã se enche e diz: poxa, chegou a minha hora, chegou a minha vez. É agora que eu vou ser honrado. É agora que todo o palácio, que todo o reino saberá da minha importância. Chegou o meu momento. Então ele capricha. Ele capricha e ele diz: olha, coloque o homem num cavalo, com vestes nobres, e ele capricha. E alguém deve ir puxando o cavalo e declarando a nobreza daquele homem, e mostrando que o rei, aqui no capítulo 6, sejam dadas roupas reais, vestido como príncipe, vestido como rei, um cavalo real, com uma coroa real na cabeça. Então, o rei diz que se faça isso. Então, a Mordecai. Amã quase caiu de costa. Como assim? Que Deus maravilhoso, né? Como assim a Mordecai? E você vai puxar o cavalo. E você vai dizer a importância de Mordecai. Que coisa espetacular.
Deus honrando um homem. Deus honrando. Mas Amã não ia ficar assim. Amã agora chega em casa e diz para a esposa, Zeresh, o que vai acontecer conosco agora? Se Mordecai será honrado nas ruas e você vai puxar o cavalo honrando Mordecai, o nosso fim está decretado. O que será de nós? Só que ainda tinha uma situação pior. Que Amã teria que participar de um banquete com a rainha Esther e o rei. Só que o que Amã não sabia era que a rainha Esther era judia e que Mordecai era o seu padrasto e que ele queria matar Mordecai e ele estaria indo para um banquete onde ele queria matar todo judeu e a rainha era uma judia. Olha que desgraça, não poderia ser pior. E ele vai para um banquete. Quando chega no banquete, isso no capítulo 7, o rei repete as palavras, como se diz, levanta a bola para Esther chutar. E diz, tudo que pedir, rainha Esther, darei a você. Tudo que desejar, até metade do reino será feito. Então Esther respondeu, se obtive favor do rei, e se for do teu agrado, então o que pedirei que seja concedido a minha vida e a vida do meu povo? Nessa hora, Mordecai já começou a segurar na cadeira, com medo, preocupado. E ela continua, verso 4, e diz, pois nós fomos vendidos, e eu e meu povo, do capítulo 7, a destruição, assassinados, exterminados, se tivéssemos sido apenas vendidos como escravos ou escravas, eu teria permanecido quieta, pois nossa dificuldade não justificaria trazer essa perturbação ao rei, a fim de alterar a situação. O rei pergunta a Esther, a rainha, quem é ele que quer matar você e o seu povo? Quem é esse homem? E a rainha aponta, é ele, Amã. É ele que quer me matar e matar o meu povo. É ele que quer destruir a todos. E Amã fica desesperado. O rei fica furioso, se levanta, grita no palácio. Grita com Amã. Sai para o jardim. E quando ele sai para o jardim, Amã se desespera e corre aos pés de Esther clamar por misericórdia, suplicar por misericórdia. E quando ele corre, Amã corre aos pés de Esther, começa a gritar e pedir por misericórdia e suplicar. O rei volta do jardim, quando volta do jardim, vê a cena dele se agarrando às pernas da rainha, suplicando, e ele diz, vai, trazendo para a linguagem de hoje, vai estuprar minha esposa também? Não basta tudo que você fez? Pois naquele momento, ele é retirado, a sua cabeça é coberta e se pega uma forca de 23 metros de altura que Amã tinha preparado para matar Mordecai. E Amã é colocado nesta forca e enforcado. E naquele momento, o plano sórdido de Amã estava encerrado. Esther vai e pede que o rei escreva um decreto e distribua esse decreto por todo o reino e as províncias, de que os judeus não seriam mortos. E quando esse decreto vai chegando nas casas, muita festa, muita alegria,
muito júbilo acontece, porque o Senhor libertou. Um banquete é feito. Os pobres são chamados para comer à mesa. Todos celebram a vitória do Eterno, porque os planos do inimigo foram frustrados. E ali então, a festa de Purim, que a palavra Purim vem de pur, que é sorte, mas foi a sorte da escolha de Amã que se tornou a sorte do povo de Deus, que reverteu, que mudou a sorte de lugar, que virou a história. Só que Deus começou o trabalho da libertação desse povo, quando lá atrás o rei decidiu se aparecer. O rei decidiu mostrar que ele era grande. Quando ele decidiu mostrar que ele era grande, Deus decidiu então mostrar o quanto ele era maior e colocou um agente secreto dentro do palácio para que no momento certo ela fosse revelada. Moral dessa história é que o momento que você está vivendo, pense que Esther, órfã de pai e mãe, teve que viver no palácio, sem entender muito bem. Mas a sua posição foi estrategicamente planejada pelo Eterno para que a vida de todo um povo fosse salva. Então, nós temos que refletir e não ficar pensando de maneira egocêntrica apenas na minha vida. Mas será que a minha posição, onde eu estou colocado, ou a maneira que o Eterno está me usando, não tem a ver com um plano maior do que a minha própria vida e da minha família? Esther sacrificou a sua vida e como Mordecai disse a Esther, se você não fizer nada, isso está no capítulo 3 lá, né? No capítulo 4, se você não fizer nada, o Eterno vai nos libertar. Mas eu creio que você foi colocada no palácio exatamente para este momento, para nos libertar das mãos de Amã. E quem sabe você também não foi colocado aí em uma posição para ser usado no momento certo, usada pelo Eterno. Que essa mensagem, que essa história, que mostra a beleza divina usando uma mulher que foi um marco na história bíblica. Uma mulher que foi uma heroína, né? Uma mulher que foi uma pessoa especial nas mãos do Eterno, que foi extremamente usado. Eu espero que esse vídeo, que essa história tenha motivado você a pegar a Bíblia e ler o livro de Esther e mergulhar nessa linda história, porque eu contando, né, não terá tanto efeito quanto você pegar aí a sua Bíblia e fazer a leitura desse texto maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser abençoado pelo nosso próximo vídeo. Deus abençoe e seja ricamente edificado por essa palavra.